Então, teremos neste instante a palestra Metrologia versus Inovação, Desafios para a Área de Alimentos, com a diretora técnica da Lince Consultoria e Treinamentos, Maria Helena Savino. Maria Helena é bióloga com MBA em Gestão Institucional e especialização em Gestão de Pessoas e Biossegurança. Avaliadora de laboratórios pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, Rede Metrológica de Minas Gerais e Organização Pan-Americana de Saúde. Instrutora de treinamentos para a formação de auditores internos e interpretação da ABNT. Informamos que após a palestra teremos 5 minutos para as perguntas. Então, com a palavra, Maria Helena Savino. Já vou começar a quebrar o protocolo, né? Tirando o microfone. Boa noite, pessoal. Estou muito honrada, muito feliz de poder estar aqui para bater esse breve papo com vocês sobre metrologia e inovação. Primeiro, quero agradecer o convite, né, na pessoa da Cristiane. Agora conhecer o nosso diretor também. Estou muito agradecida. É uma oportunidade. Dizem que quando você faz o que gosta, você não trabalha. Então, aqui eu estou no auge da minha diversão, porque é a oportunidade de falar de um trabalho que eu gosto muito de fazer e que eu acredito muito. E, brevemente, eu vou falar para vocês. Primeira questão é a ousadia. Eu sou muito ousada em falar em inovação aqui, né? No auge da inovação nesse país, mas eu não vou nem me alongar, não. A inovação vai ser só um gancho para eu falar do que eu sei falar um pouco, continuo aprendendo todos os dias, mas desde 1999 eu trabalho com metrologia. E, então, para começar, né, eu dei uns treinamentos aqui, era uma guerra com esse negocinho. É o primeiro, né? Esse. Eu vou ficar só nesse para não fazer confusão. Já fiz. Aí. Bom, o tema da palestra é Inovação e Metrologia, um desafio para a área de alimentos. Então, só para começar, eu fui lá na Lei de Inovação e copiei o conceito de inovação, para não correr riscos de errar. Que inovação é a introdução de uma novidade ou um aperfeiçoamento num ambiente produtivo ou social que resulte novos produtos, processos ou serviços. Na própria lei tem lá uma melhoria do conceito que deixa muito claro que inovação não é sinônimo de invenção, não é sinônimo de cientista. Como é que chama aquele personagem, gente? Professor Pardal, né? Inovar é melhorar processos. E a maioria dos casos, né, no cotidiano de inovação, é de melhoria de processos. Então, andei estudando, né? Eu trabalho com metrologia, então eu passo por vários tipos de laboratórios que vocês possam imaginar. A cada vez que eu sou contratada, convidada para fazer algum tipo de trabalho, eu me surpreendo. Então, só para dar um exemplo, outro dia eu fui fazer um trabalho num laboratório que fazia exame de paternidade de equinos. É DNA de cavalo mesmo. Eu entrei e falei, uai, porque eu sou mineira, né, Belo Horizonte. Aqui em Goiás também o povo fala uai, graças a Deus. Trem, tudo que tem lá em Minas tem aqui. Mas, enfim. Eu levei aquele susto, mas, gente, olha, esse negócio de criar cavalo é um negócio que é muito caro, é muito dinheiro. Então, eles vendem os potrinhos, e aí os potrinhos têm que ter o pedigree. E, para isso, um laboratório precisa ser acreditado. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Pertencer à rede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA,
né, falando os apelidos, e eu estava lá. Então, foi uma surpresa. Depois, eu fui no outro laboratório que fazia controle de qualidade de placas de aquecimento solar e aquele boiler, que é aquele reservatório. Esse laboratório também precisou ser acreditado para poder estar no mercado. E outro dia eu cheguei no laboratório que ele faz a análise de toxicologia de cosméticos em olho de boi. Aí o pessoal, nossa, coitado do boi. Não, gente, era o boi que a gente come. Lá no matadouro, eles tiram o olho dele, né? Então, esse laboratório, ele ia... É uma coisa assim tão inovadora, né? Que ele ia, pegava no matadouro, quando matava o boi, e o motoboy correndo, pegar os olhos do boi para rapidamente aproveitar a retina para fazer o exame na retina do boi para evitar o uso de animais de experimentação. E por aí, nossa, laboratório que faz análise de muita coisa. E eu tenho para mim que, como eu sou jovem, como eu sou uma jovem senhora, eu ainda vou descobrir muitas coisas. Como foi o caso de ter descoberto esse instituto aqui, que, por uma graça do destino, eu fui convidada para fazer um treinamento, aí, de repente, teve uma licitação de treinamentos, e o destino me presenteou de eu ser a única empresa que mandou proposta. Foi um azar danado, e eu me deparei com isso aqui, né, com esse laboratório maravilhoso. Eu acho que todo mundo que está sentado aqui já viu a estrutura. Como eu trabalho desde 1999 com metrologia, mas em laboratório já tem mais de 30 anos. E eu costumo andar, né? Eu já fui a alguns laboratórios, em alguns lugares, e eu vou falar que eu nunca vi uma estrutura tão assim, bem montada, bem pensada. Por isso que a minha palestra me deixou bastante animada, assim, né? Então, pessoal, voltando aqui à inovação, eu andei lendo sobre a inovação na área de alimentos, e é uma das áreas em que esse tema está mais efervescente. E fiquei feliz, né, que a professora vai falar de alimentos funcionais. E eu estava lendo também da inovação nas embalagens primárias, né, da coisa de manter o alimento, de transportar. E eu tive também oportunidade de trabalhar com a Anvisa, e o ano passado, a diretora de laboratórios ela falou: Maria Helena, nas suas andanças, encontre um laboratório para fazer análise de transgênicos em granola para mim. Tem ninguém fazendo análise de transgênico em granola, porque você pega a granola, tem milhares de coisas na granola. Talvez eu vou falar uma coisa chocante, mas como vocês são da área, talvez nem choque tanto, mas assim, perninha de barata pode, não pode, professora? Tem um limite. Café com folha de milho também pode, mas tem um limite. Que já foi estudado e etc. Agora, a granola com transgênicos a gente ainda não tem. E nós precisamos medir isso. E aí é que entra o desafio da inovação com a metrologia. A metrologia, esse conceito veio do vocabulário internacional de meteorologia. Se alguém tiver no domingo entediado, fazendo muito calor aqui, vai lá na internet baixo, vai ler o VIN, que ele é muito divertido. E ele é muito simples. O que é a metrologia? Metrologia é a ciência da medição e as suas aplicações. Então, quando a Laís da Anvisa falou assim: Maria Helena, a gente precisa... O que ela estava precisando? Ela precisava de... Ela tem a aplicação, mas ela não tem quem está medindo. E aí, mais cedo, nós estávamos visitando lá os laboratórios, né? É Glaucia, né? A professora falou com a Patrícia. Falou com a Patrícia assim: olha, inclusive, vocês estão montando, né, estruturas, laboratórios. Está precisando muito da questão de vitaminas e de minerais, porque nem lá em São Paulo a gente consegue. Facilmente. Poxa, lá em São Paulo é uma metrópole, né? É um outro país dentro do nosso país.
Isso vem... Aí é o primeiro desafio da inovação frente à metrologia. O ano passado eu tive a oportunidade de participar de um evento também, fazendo uma palestra, e era uma palestra para aqueles professores pardais mesmo, os meninos inventando coisas. Eram startups. E aí o menino inventou um termômetro que a mãe monitora o termômetro à distância. Ela está lá na casa, lá no trabalho, o menino com o termômetro, ela monitorando por meio do aplicativo. E aí, como é que eu faço a calibração desse termômetro, professor? Eu falei assim, meu filho, eu não sei. Você que inventou esse negócio. Você inventa esse negócio e joga no nosso colo. E o Inmetro, né, gente, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, não é porque eu trabalho com eles, mas, para mim, é a marca mais forte desse país. Marca pública, é uma empresa pública séria, eu tenho muito orgulho disso. E o Inmetro está todos os dias caindo no colo um monte de novidade. Ele, às vezes, ele está sem saber o que fazer. Culpa de quem? De vocês. Que são quem? Os inovadores. A sociedade, o mercado, se tornando cada vez mais exigente, né? O consumidor querendo cada vez mais novidades. E nós estamos vivendo uma era tão louca, né? Que quanto mais novidade você tem, menos ela vai se tornando interessante para você. E o mercado começa a criar coisas para te conquistar. Então, eu vejo que hoje nós estamos mergulhados numa sopa de ideias, sopa de produtos, e não estamos sabendo como medir isso, né? E, se você parar para pensar um pouquinho para o futuro, às vezes, isso chega a ser até assustador. Essa granola com transgênicos chamou muito a minha atenção. Claro, transgênico está para todo lado, mas ela está agora precisando de algum laboratório, aliás, se tiver alguém aqui, né, que seja acreditado, que esteja na Reblas, para ela poder mandar. Né? Então, não é só desafio, tem muitas oportunidades, essa história da metrologia com a inovação. Tá certo? E a ciência da medição, então, gente, é o seguinte, metrologia é a ciência de medir. Se você for parar para pensar, né, o laboratório vive para medir coisas. Se você vai a um laboratório de análises clínicas, ele vai tirar seu sangue e vai medir a quantidade de glicose, de colesterol, né, triglicérides. Inclusive, recebi um áudio ontem, um vídeo ontem de um cardiologista, pós não sei o que das quantas, com um diploma maravilhoso, falando que colesterol faz bem para a saúde. Eu quase infartei de alegria, né? Poxa, então quer dizer que posso comer torresmo? Pode. Ele falou que colesterol é uma beleza. Só que, assim, essas horas a gente tem que desconfiar, né? É muita bondade. Deus não dá asa para cobra de jeito nenhum, né? Seria uma bênção. Então, pessoal, os laboratórios, o IST, né, ele é muito mais que, já foi dito, ele tem uma série de atividades, mas hoje eu vou falar a minha vivência de laboratório. Então, os laboratórios do IST, eles foram pensados para medir. E aí, tem um cientista, né, uma pessoa muito importante lá da física, né? Lord Kelvin, ele falou uma frase que é muito legal. Ele fala o seguinte: se você não pode medir algo, você não pode melhorá-lo. Se a inovação, na maioria dos casos, ela está relacionada à melhoria dos processos, não é verdade? Melhoria de produtos. Como que eu posso saber que eu vou melhorar alguma coisa se eu não sei como ela está agora? E a metrologia é a ciência que vem para garantir que a minha medição é confiável. Eu vou fazer essa pergunta.
Vou ver se alguém vai ter coragem. Será que vai ter alguém contemporâneo comigo, né? Aí eu vou entregar minha idade também. Aqui em Goiás, ou lá em Campinas, quando vocês eram crianças, tinha um peixeiro que passava na rua com uma balancinha assim? Sim ou não? Eu vi umas 4 pessoas rindo, então significa que tinha um peixeiro com uma balancinha, né? Ele punha um pezinho no prato, depois o peixe, punha uma balancinha aqui, e ficava colocando o peixe, na época era sardinha, até a sardinha ficar mais ou menos equilibrada. Na verdade, o peixeiro estava medindo, concorda comigo? Mas a medida dele não era lá das mais confiáveis. E a metrologia é uma ciência, né, que vai nos levar a garantir confiabilidade às nossas medições. Tem alguém de laboratório aqui? Levanta a mão, por favor. Pouquinha, gente. Alguém já ouviu falar na palavra incerteza de medição? Opa, ó, gostei. A incerteza está ficando pop aqui. O que é incerteza de medição, pessoal? A incerteza de medição significa que quando você está olhando um termômetro e ele estiver marcando 10 graus, ele vai ter um mais ou menos. Toda vez que você lê 10 graus, você pode estar lendo de 9 a 11, porque a incerteza dele é 1. Mais ou menos 1. Não existe uma medição exata. Nunca. Isso é ciência. Então, se você lê 10 graus, você pode estar lendo 9 ou 11. Ou entre 9 e 11 em qualquer lugar desse espectro. Fui clara? E o que acontece? Vou dar um exemplo assim, bem clássico para vocês entenderem como que a metrologia funciona. Por que da importância dela? Como que chama seu marido? Reginaldo. A professora ligou para o marido dela. Oi, Reginaldo, tudo bem? Já estou aqui em Goiás, já estou no auditório. Ele vai perguntar para ela, como é que está o clima aí? Ela vai falar, não, agora aqui na sala, o termômetro está marcando 15 graus. Mas ele está com uma incerteza de 10. Então, ele pode ser 5 ou 25 graus. Aí depende. Você vai acreditar nesse termômetro, gente? Como que um termômetro pode medir ou 5 ou 25 no mesmo momento? Essa incerteza está muito larga, né? Aí o Reginaldo vai falar, coitada da minha esposa, né? Trabalhou tanto para ir para Goiás e pirar, né? Acreditar num termômetro que varia de 5 a 25 a qualquer momento, porque a incerteza é assim. Uma hora está no 9, outra hora está no 8, outra hora está no 11, outra hora está no 10. Você nunca sabe, você tem um espectro, tem um lugarzinho. Reginaldo vai ligar para ela de novo, é outra cena. E aí, amor, como é que está a temperatura? Olha, agora está 25 no termômetro da sala, mas ele está com uma incerteza de 2. Então, eu não sei se é 23 ou 27. Dá para acreditar nesse termômetro? Não, é 23, 27. Até que a incerteza está muito grande. Vamos falar que é de 1. Fica mais fácil. Não, ou 24, ou 26, ou 23, mais ou menos. Eu estou acreditando que esse termômetro é normal, porque, né, a incerteza, o quê? A variação, né, diminuiu. Então, com esse pequeno exemplo, eu demonstro para vocês o seguinte. A metrologia vem para que os laboratórios, sejam eles de ensaio ou de calibração, garantam que os seus resultados são o quê? Tecnicamente válidos. É a história assim, nesse você pode confiar. E é uma ciência, né, gente? É muita coisa por trás dessa história. E o Inmetro é a instituição brasileira que vai chancelar, que vai dar um carimbo, falando assim, olha, qual que é seu nome? Luiz Cláudio. Laboratório do Luiz Cláudio pode acreditar que ele é bom. Eu fui lá, eu medi. Os técnicos dele são
qualificados, os instrumentos são de boa qualidade, ele calibra, ele compra insumos de excelente procedência, está vendo? É isso que a metrologia leva para o laboratório. Então, é para garantir que os resultados são tecnicamente válidos. Ninguém acorda de manhã querendo aplicar, né, essas técnicas, porque leva um investimento, né? E ninguém no Brasil acordou inspirado. No Brasil, do ano 2000 para cá, houve um movimento das instituições de governo forçando as empresas a acreditarem, a implantar metrologia em seus laboratórios. Por quem, gente, será? Alguém amanheceu inspirado mesmo, né? É porque, para você crescer, para você entrar no comércio internacional, você tem que garantir que aquela soja que você está vendendo é soja. Ou que aquele 1 quilo de minério que você está colocando naquele container daquele navio é 1 quilo de minério. E aí eu vou contar um caso, porque eu não posso sair daqui sem contar um pequeno casinho. Eu conheci um professor do MAPA, em Minas, e ele trabalha com microscopia. E ele me falou que isso há muitos anos atrás, que uma vez saiu um container de soja do Brasil para a França. E que ele recebeu um memorando lá da França falando que aquela soja tinha uma toxina chamada aflatoxina, que é uma toxina específica de amendoim. Esse fungo só nasce no amendoim. E ele pegou, viu a carta dos franceses e falou, putz, mas esse francês falar em aflatoxina em soja, poxa. Aí dizer que ele, com o maior desdém do mundo, mandou uma carta para os franceses. Aí ele falou, passou mais um pouquinho, começou a chegar um monte de saquinho de soja da França para ele analisar. Adivinha? Alguém tem algum palpite? O exportador, muito esperto que é, encheu de amendoim o container de soja, porque parece, né? Só que ele é tão inteligente que ele esqueceu que poderia ter uma aflatoxina no amendoim. E menos inteligente ainda, porque o francês, na hora que o produto chegou lá, ele o quê? Analisou tudo antes. Ele não vai deixar entrar no país dele. Isso é que são consideradas as barreiras técnicas. Porque as econômicas deixam para o Trump resolver lá, né? Então, o que aconteceu? O Brasil começou a ser pressionado. Se ele queria crescer, se ele queria exportar, ele precisava garantir que as medições dele eram sérias e que os produtos deles eram confiáveis. Então, o que aconteceu? Eu até vendo os minutinhos. Dá tempo. Então, gente, a metrologia foi avançando no Brasil devido à necessidade dos acordos comerciais, das exportações. Então, hoje, um laboratório acreditado, quando ele analisa aquele container de soja, ele entra na França de olhos fechados, porque tem um selinho do Inmetro ali e um acordo de reconhecimento internacional. Tá certo? Deu para vocês terem assim um pouquinho da dimensão do que é a metrologia e do que ela representa para esse país? Continuando. Bom, aí eu fui fazer uma pesquisa, porque eu queria saber como andava a metrologia nas análises de alimentos, considerando que esse laboratório vai oferecer serviços metrológicos para a indústria de alimentos. Então, eu fui lá no site do Inmetro, esses dados são deste mês de maio ainda. Hoje, no Brasil, existem 1.466 laboratórios acreditados. Desses, 390 são laboratórios de calibração, que são aqueles que cuidam dos equipamentos. Dos mais variados tipos de equipamento que vocês puderem imaginar, estão aí dentro desses 390. 1.076 laboratórios fazem ensaios também dos mais variados tipos. E 211 laboratórios fazem análises de alimentos.
Se você considerar, é um número bastante razoável, considerando o universo de 1.076, né? Quase 20%. Né? Tem bastante laboratório. Agora, uma coisa interessante que eu observei também é que a maioria deles são laboratórios de dentro das indústrias alimentícias. Das grandes indústrias, quase todas elas têm seus laboratórios acreditados. Por quê? Elas são exportadoras, né? Não dá para mandar carne sem o selo do Inmetro. Aí, eu também fui lá, descobri onde estão esses laboratórios acreditados, essa turma. Aí eu não falei que São Paulo é outro país dentro do Brasil, né? Eu descobri a roda, né? Então, tem 77 em São Paulo, Santa Catarina, não sei, coincidência ou não, mas assim, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, quando sai a carne fraca, quer dizer, os laboratórios são todos acreditados, tá, gente? Os resultados que saem de lá são confiáveis. Eles demonstram para o Inmetro que são tecnicamente válidos. Bom, aí vamos, né? A Alagoas tem 1, Amazonas 2, na Bahia 3, no Ceará 1, no DF 3, Espírito Santo 3. Em Goiás existem 4 laboratórios de alimentos acreditados. Desses 4, 3 são de indústrias produtoras de alimentos. Tá? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, está vendo? Minas Gerais tem 15, no Pará tem 3, né? Rio 8, Pernambuco 8. Roraima também, achei super interessante achar um laboratório que já tem Roraima, né? Que a gente fica achando, tudo bem, que o Sul e o Sudeste são dominadores desse negócio, mas que a metrologia está o quê? Avançando, né? Isso é sinal que o país também está evoluindo. Ok? E isso tudo, eu acho importante esse mapa aqui, ele pode ser muito mais destrinchado e estudado das oportunidades que esse instituto tem, né, de oferecer para tantos estados que não estão aqui e os que estão próximos, quase que não tem nada. E com uma estrutura dessa aqui, eu acho que vocês virão trazer muito alento, muita tranquilidade para esses laboratórios, que não vão precisar mandar tudo para São Paulo, né? E cobra caro, gente, é caro, é frete, é amostra que desvia, é uma loucura. Ok? Alguns desafios. Desafios de metrologia e inovação. O avanço da inovação nos processos produtivos. A metrologia não consegue acompanhar o avanço da inovação. O que acontece? O Inmetro, eu tive a oportunidade já de 3 laboratórios meus, foi a primeira vez que caiu no Inmetro. Aí eles falaram assim, o que é isso? Aí eles vão ter que descobrir o que é, vão buscar pesquisador nas universidades para entender o processo, para depois montar o processo de acreditação, para depois chegar lá. E aí demora, né? Então, eu acredito, assim, não é que eu não esteja sendo otimista, isso é até muito bom, mas a inovação sempre vai andar na frente da metrologia. Vocês inventam e o metrologista corre atrás para descobrir como é que mede esse negócio que você inventou. Ok? Opa, coloquei errado. O mercado cada vez mais competitivo e exigente, as empresas cada vez mais trabalhando para atender esse mercado e a metrologia correndo atrás para atender. Isso é uma coisa que parece complicada, mas vocês vão ver lá na frente que eu vou usar as mesmas questões como benefícios. Barreiras técnicas para as exportações, né? Então, às vezes, não tem um laboratório para fazer uma determinada medição, uma determinada análise, a empresa perde até a possibilidade de venda, a possibilidade de exportação, porque não tem ninguém no Brasil, ninguém qualificado, preparado para dar aquela resposta imediata. Né? Então, esse é um desafio muito grande para a metrologia. As exigências legais. Né? Eu tenho uma cliente que ela montou um laboratório lindo, mas ela não podia vender nada sem antes ser credenciada pelo MAPA.
montou o laboratório, depois ela passou um tempão para acreditar o laboratório, depois que ela foi para o mapa, que agora que ela está vendendo. Ela ficou uns 2 anos, quase 3, parada, esperando chegar. E, às vezes, o próprio governo, o próprio Ministério da Agricultura não tem pernas também, não tem gente, não tem recurso. Então, essas exigências legais, elas costumam atrapalhar um pouco, infelizmente. E a baixa oferta de laboratórios acreditados no país, né? Então, assim, para ser credenciado no mapa, tem que ser acreditado, não tem conversa. Então, tem pouco. O mercado está carente, existe uma demanda reprimidíssima, nem chamo de reprimida, não, reprimidíssima, de gente precisando fazer análise, mas não tem laboratório acreditado. Anvisa também é a mesma coisa. Sempre. Bom, falei com a Cristiane que se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo essa luzinha aí que eu busquei. Então, vamos lá. E aí eu quero falar um pouquinho, está vendo que eu erro com esse negócio? As oportunidades para este mercado e para este... Eu pensei nesse slide, eu pensei nesse instituto. As exigências legais do MAP da Anvisa, com a estrutura que esse laboratório, que este instituto tem, de equipamento de altíssimo valor agregado, de altíssima tecnologia, pessoas capacitadas, né? Então, eu fico imaginando, você tem o queijo e a faca. Basta cortar e servir para o mercado que está faminto de laboratórios acreditados. Tá? A baixa oferta de laboratórios acreditados no país é um problema para inovação versus metrologia? E para o IST? Putz, também é uma beleza, né, gente? Vocês podem ter um espectro de ensaios acreditados gigante aqui dentro. Gigante. Ai, mas eu preciso começar com quantos? Começa com um. Mas põe o selo aqui dentro. Eu tinha um chefe que ele falava comigo assim, Maria Helena, põe o pé na porta. Depois você joga o corpo. Então, aqui vocês têm condição de colocar, tipo, 2 coxas e meia cintura já dentro da porta. E depois da primeira acreditação, só vai trazendo mais ensaios. Aquilo vai virando um vício, né? Então, eu fico imaginando aqui um escopo gigantesco de ensaios acreditados para esse laboratório. Depois, e é assim que as coisas funcionam. Aí nós já estamos tão bons, mas tão bons em metrologia, mas tão bons de fazer ensaio, que a coisa vai ficando chata. Aí o que nós vamos fazer? Produzir material de referência. Material de referência certificado, que também é metrologia, é um negócio raro, caríssimo, todo mundo importa, custa, a Cristiane estava me falando, tem 6 meses que eles estão esperando material de referência. E com o parque tecnológico que vocês têm aqui, vocês podem produzir muita coisa. Muita coisa, porque vocês têm equipamentos de altíssima tecnologia. Aí, nossa, já tem tanto ensaio acreditado, tanta coisa, já produzi material de referência, não, então agora eu vou fazer o quê? Ensaios de proficiência. Com a competência que vocês têm e que o know-how que vocês adquiriram até aqui, né, fazendo isso tudo, vocês podem muito bem organizar ensaios de proficiência, não só entre laboratórios desse país, como também laboratórios de outros países. Eu tive uma vivência, vou falar rapidamente, de serviço público, a minha vida toda fui funcionária pública, e fui muito feliz. Eu tenho muito orgulho da minha história de ter sido funcionária pública. Orgulho mesmo. E essa minha vivência me deu a oportunidade de, uma vez, eu fui conhecer um provedor de ensaio de proficiência fora do país. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, esse povo manda proficiência para o mundo todo. Eles tinham um mapa mundi, cheio de bandeirinha, cheio de bandeirinha, não, aquele alfinetinho de cabecinha vermelha. Vários países do mundo. Eles não tinham nem a metade do que a gente tinha aqui no Brasil. E nós não éramos ainda provedores. Mas aí depois nós fomos lá e viramos provedores.
Tá certo? Então, assim, eu vejo um cenário de muitíssimas oportunidades para vocês. Eu acho que eu vou conseguir dar os 5 minutos, eu vou abrir os 5 minutos para perguntas. Estou deixando o meu e-mail, o meu telefone, é Zap Zap. Tem uma galera aí que já tem meu Zap Zap. E eu falo também o seguinte, eu sempre deixo meu e-mail e vocês podem ter certeza que eu tenho um compromisso. Eu tenho vários, mas um compromisso eu tenho. Se você me mandar um e-mail tirando uma dúvida, me desculpem, se vocês me mandarem um e-mail tirando uma dúvida, se eu não souber, eu vou pelo menos te responder que eu não sei e vou perguntar para alguém. Mas eu jamais posso deixar um e-mail sem resposta, porque eu acho muito deselegante você falar um oi para a pessoa e ela não te responder. Então, assim... Então, está aí o meu contato, meu telefone. Se alguém estiver achando a vida meio chata e quiser falar de metrologia, eu estou à disposição. Temos 5 minutos para perguntas? Então, a Maria Helena está disponível para pergunta. Quem tiver, por gentileza, levantar a mão. Opa, ninguém perguntou. Aqui. Por favor, identifique o nome e a empresa. Eu vou ficar com vergonha de falar a empresa que eu trabalho. Se eu estiver fazendo a pergunta básica, me desculpem, mas às vezes a gente trabalha tanto tempo na área e a gente tem dúvidas e, de repente, né, falta uma oportunidade como essa para perguntar. Né? Antes da pergunta, só quero dizer que não existe nem pergunta básica, nem idiota. Se é pergunta, é porque ela tem sentido para você. Ok, vamos lá. De repente vai ajudar muita gente, não só eu, né? Quando a gente pega um certificado de calibração de algum instrumento, né, de medição no laboratório, normalmente a gente terceiriza essa calibração, a gente trabalha muito com o erro, né? Você verifica lá, recebe o seu termômetro, avalia se o erro dele é aceitável para o teu processo. E a gente também tem a incerteza de medição, que foi o que você falou. Então, a gente tem, sim, ideia e o conhecimento de como é encontrado aquele erro, que é por um outro instrumento de referência, mas eu não sei como o laboratório chega na incerteza. Então, assim, para um termômetro, para um peso padrão, para outros instrumentos de medição, a gente sempre recebe aquela incerteza ali com mais ou menos, mas eu não sei exatamente... Como o laboratório chegou naquela incerteza? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Eu achei que ia ficar tossindo mais, mas... Pessoal, então, para quem não é de laboratório, vai ser chato, mas eu vou tentar ser breve. A sua pergunta é muito boa. Vamos pensar primeiro o que é a incerteza. A incerteza, ela é o seguinte. Pense nesse termômetro aqui digital que está marcando 10. Está todo mundo vendo um termômetro marcando 10 aqui? Está vendo? Eu falei para vocês que uma medição ela é sempre acompanhada da incerteza. O que faz com que essa incerteza seja maior ou menor? São os fatores que interferem no resultado. Então, eu vou pegar um exemplo um pouquinho mais complicadinho. Por exemplo, imagina que você está fazendo uma análise e que, para fazer essa análise no laboratório, você precisa, primeiro, de pessoas que saibam pipetar. Segundo, você precisa de uma pipeta que pipete bem e que você possa confiar no volume que ela vai liberar dentro do frasco. Concorda? Vocês ainda vão precisar de uma balança para pesar um pozinho que vai entrar naquele frasco. E depois vocês vão pegar aquela mistura e colocar numa estufa, que tem que ter uma temperatura controlada. Porque nós vamos mexer com bactéria. Bactéria é um bichinho muito temperamental. Se tiver um grau a mais, ela morre. Tá certo? Então, vocês viram que, para fazer este ensaio, alguns componentes foram necessários? As pessoas, a pipeta, a balança, o termômetro e a estufa. 5 coisas. Até aí, tudo bem? Vocês estão vendo eu fazer lá a mágica? O bolo, né? Eu gosto de falar de bolo, né, Iva? Pão de queijo. Aí, o que acontece? Aí, vou fazer uma pergunta para você.
Se você pegar um técnico que não é bom de pipetagem, o que você acha que vai acontecer com esse ensaio? Um dia ele pipeta de um jeito, outro dia ele pipeta do outro. Você não acha que a variação vai ser grande? Já viu gente que faz sempre as coisas tudo certinha? Uma coisa que eu acho fantástica, bordado ponto de cruz. Tem gente que borda para frente, para trás, fica igual. Eu não, nem bordo, porque minha única tentativa embolou tudo, eu rasguei, fiquei nervosa, porque eu não tenho habilidade para ponto de cruz. Mas tem gente que pipeta assim, com tanto critério, que ele pode fazer um ensaio várias vezes, que a variação vai ser mínima, porque essa pessoa é muito criteriosa. Então, se o fulano A fizer de um jeito, se o fulano A fizer, sai de um jeito, se o B fizer, sai de outro jeito. Se você tem uma pipeta de boa qualidade e calibrada, com um erro bem pequenininho, com uma variação pequena, seu resultado vai ser menos variável. Se a estufa tiver com uma temperatura variando menos, então, esses fatores todos vão ser jogados numa planilha, que é uma planilha de estimativa, né, que vai uma estatística. Então, o que leva à incerteza são os fatores que estão variando. Por exemplo, o termômetro da primeira vez, com certeza, foi produzido por alguém que não tinha nenhum critério, né, que ele estava uma bagunça, a incerteza desse termômetro. Desse tamanho. No entanto, na outra sala, tinha um termômetro top, com um erro pequenininho, uma variação, a incerteza pequena, eu confiei nele. Ficou claro? A incerteza de qualquer medição, ela está relacionada aos fatores que influenciam o processo. Agora, só para finalizar, tem um exemplo muito bom, que é o seguinte. Lá em Minas, tem um professor, que ele é químico, doutorado, nem sei mais aonde de química. Foi ele a primeira pessoa que começou com incerteza em Minas. E ele trabalhava com análises de peso de atômicas. Trabalhava com átomo. Então, o peso molecular das moléculas tinha, o peso molecular lá do que ele trabalhava, tinha impacto, concorda? Aí ele fez a planilha de incerteza dele, pôs o quê? Peso molecular. Aí ele começou a dar consultoria. E passava quem? A planilha dele. Aí, outro dia, nós fomos fazer a auditoria, tinha uma planilha de análise de pH, onde tinha que colocar o peso molecular. O que o peso molecular tem a ver com o pH da água? Por quê? Porque a pessoa não entendeu que o peso molecular não faz diferença nenhuma. Então, para você fazer um bom cálculo de incerteza, você tem que conhecer muito bem o ensaio que você está realizando. Deu para confundir mais um pouquinho, gente? Muito obrigada. Acabou, né? Gente, muito obrigada, viu? Foi um prazer.